Olá, tudo bem? Estamos aqui para conversar com vocês sobre ciência política. Vamos trabalhar com vocês alguns conceitos básicos de ciência política. Para isso, eu vou externalizar aqui um slide aqui para vocês, podermos ir conversando sobre essa aula número 1. Pretendemos desenvolver com vocês a ideia de poder, como é que funciona isso dentro da ciência política, como que isso se aplica dentro da administração pública. Você é muito bem-vindo, que você possa usufruir bastante dessa videoaula. Muito bem, então como vocês podem observar, nesse nosso slide, nós apresentamos para vocês um conceito básico de poder. Como funciona isso, né? Como é que é essa questão do poder? Então, o poder ele pressupõe alguns elementos básicos. Você exerce o poder, um indivíduo, um grupo, uma organização, enfim, exerce poder. Esses são sujeitos. Eles exercem poder sobre um outro grupo de pessoas, indivíduos ou uma outra organização, que é o objeto. Então, o elemento A exercendo poder sobre o elemento B. E para isso, a gente utiliza de meios e fins, né? Então, por exemplo, os fins é um objetivo ou a finalidade com que o poder é exercido. Então, o sujeito, o setor A, né, o grupo A, quer aplicar um poder sobre um grupo B. Então, ele vai aplicar essa influência, né, essa influência fundamental sobre um determinado grupo. Isso é o jogo de poder. Ciência política tem tudo a ver com poder. É a capacidade de influenciar as pessoas, é a capacidade de movimentar um grupo de pessoas de um ponto A até um ponto B. E para isso você utiliza de poderes, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, o pai sobre um filho, geralmente um pai, uma mãe sobre seus filhos, eles procuram exercer um poder de influência sobre os filhos. Então, o foco, a finalidade desse poder, dessa relação, né, entre pai e filho, o interesse, na verdade, é sobre o filho, né? Um filho que desenvolva, um filho que estuda, um filho que cresça, né? Da mesma forma, o senhor, por exemplo, e o escravo nas antiguidades, tempos passados. Graças a Deus não temos mais essa condição do Brasil, né? Isso é raridade disso acontecer. Então, quando você tem uma relação de um senhor com seu escravo, de modo geral, o interesse está no sujeito, está no senhor. Quando você entra na política, você trabalha governantes e governados. Então, quem governa exerce influência sobre quem não governa, quem está sendo governado. Só que na política, o poder político, ele deveria ou ele deve tratar de interesses do sujeito e do objeto. Então, no poder político, a gente procura desenvolver interesses dos governantes e dos governados. Então, a gente tem algumas situações de formas de governo, né, que são umas tipologias que Aristóteles apresentou para todos nós. Então, se a gente tiver um governo de uma monarquia, né, um sujeito, a gente tem uma tirania, né, é o interesse do governante único. Se a gente tiver poucas pessoas governando, a gente pode ter ali uma forma que alguns chamam de aristocracia, oligarquia, né? E se tivermos, por exemplo, uma boa forma de governo onde muitas pessoas conseguem governar, que é o que tem uma terminologia utilizada, né? Politeia, é o que nós chamamos de democracia. Então a gente tenta ampliar o número de pessoas no processo de governança. E aí isso tem a ver com o surgimento da democracia. Então, a gente pergunta, né? O povo tem razão. E nós temos a polícia. Então aqui, nesse desenho, a gente pode verificar essa relação que a gente tem aqui, por exemplo, de governantes e governados, né? O povo pode ter razão, mas quem tem o poder de influenciar? De repente o povo tem um entendimento, esse entendimento é plausível, é inteligível, faz parte de um bom entendimento, mas é a polícia que, de repente, pode determinar. Então, uma polícia ostensiva, para certas situações, pode exercer um poder dos governados, né, dos governantes sobre os governados. Então,
Essas são tipologias que a gente coloca aqui, tipologias clássicas de poder. E a gente tem algumas tipologias que entendemos como as mais modernas, né? A gente vai para a economia, a gente entende que existe um poder econômico, né? Então a gente tem os fatores de produção. Para você criar qualquer situação, você precisa de capital, você precisa de terra, você precisa de trabalho, pessoas, né? De capital, dinheiro, terra, matéria-prima, né? Alguma coisa que você tem que produzir. E a junção disso tudo você faz acontecer com o empreendedorismo, com a gestão da inovação, né? Com a administração. Então, poderes econômicos, a gente pode ter, por exemplo, de Estado, de países. Então, parcerias comerciais, sanções econômicas, investimentos estratégicos. Então, as nações podem exercer investimentos adicionais em outros ambientes. Então, são situações que acabam influenciando a vida econômica das pessoas e das organizações. Outros exemplos de poderes econômicos que a gente consegue identificar, né? Então, por exemplo, um banco, quando ele vai emprestar um dinheiro, ele vai exigir juros. Então, eu vou te emprestar dinheiro, mas você vai ter que me pagar juros. Uma empresa, eu tenho, na verdade, um poder de convencimento a partir do dinheiro, do salário mensal, né? Então, são mecanismos ou formas da gente poder exercer um poder de influência, de levar um grupo de pessoas a se comportar e a tomar certas decisões e atitudes, né, de acordo com esse grupo predominante, né? Então, utilizando desse poder econômico. Qual que é um outro poder muito comum, né, economicamente falando? Então, a gente pega, por exemplo, as parcerias ou as barreiras tarifárias, melhor dizendo. Tem as parcerias comerciais, mas tem as barreiras tarifárias, barreiras alfandegárias, as barreiras não tarifárias. Então, você pode criar uma condição de que precisa de certa certificação para o gado brasileiro, por exemplo, entrar no país do Japão, né? Tem que ter algumas regrinhas. Então, necessariamente não é uma barreira tarifária com um percentual de 50%, 30%, de imposto de importação, dificultando, mas você pode criar regras não tarifárias que podem tratar desse poder econômico, né? Então, você põe restrições comerciais ou financeiras a outros países para você poder pressionar. Então, você utiliza esse poder financeiro. Nações, países ou situações, empresas, pessoas também que tenham, por exemplo, problemas financeiros, quem vai te emprestar o dinheiro exerce todo um poder sobre mudança em cima das suas atitudes. Outro tipo de tipologia moderna que nós temos é o poder ideológico. Então, o poder ideológico passa com o controle de narrativas, propaganda, a disseminação de cultura, né? Por exemplo, os filmes, né? Hollywood, enfim, toda a situação é uma arma de guerra cultural. Você tenta trabalhar a influência e o domínio por meio também da cultura, da construção da cultura. Então, você tem formas de domínio também, de poder, você utilizando a educação, né? Então, você promove programas educacionais. Outra situação de poder e influência sobre a vida das pessoas, levando em consideração a questão da ideologia. Por exemplo, você pega lá os cristãos. Os cristãos são influenciados pela Bíblia. Os muçulmanos são influenciados pelo Alcorão. Então, tem a ver com ideologias. Se a gente pegar, por exemplo, líderes políticos, sindicais, intelectuais, eles acabam tentando influenciar, né, e determinar para onde você tem que dirigir o seu voto, dirigir o seu entendimento, dirigir o seu apoio. Então, são situações de poder ideológico, né, que existe na sociedade como um todo. Se você pegar, por exemplo, uma relação na administração pública, alguém que é concursado para alguém que, por exemplo, desenvolve um cargo de confiança, é evidente que a pessoa de cargo de confiança ela é mais dependente e ela precisa ter menos autonomia, ou ela é mais influenciável, vamos colocar assim, por meio do poder ideológico de quem está contratando. Enfim, e por fim aqui, eu gostaria de deixar
uma sugestão para vocês acessarem depois esse link e tentar, já que existe partidos políticos e formas de pensar, né, dentro da vida pública brasileira, tentar achar um pouco, um questionário rápido, são bem poucas perguntas, só para tentar identificar um pouco como é que é o seu espectro, sua forma, né, a lente que você utiliza para poder enxergar o mundo ou a sociedade como um todo. Um outro tipo de poder também muito comum é o poder político. Poder político. Então, organizações internacionais, né, ONU, Organização Mundial do Comércio, exercendo influência sobre as nações. Então, regras que são definidas no coletivo, no mundo político, tentando gerar influência nas nações. Então, você tem o poder de coerção, o poder legal, né, esse poder compensatório. A gente vai até comentar um pouquinho, um outro slide na sequência aqui, como é que seria o líder, quais são as bases de poder de um líder, de uma pessoa. Mas o poder político aqui entra pagar impostos, né? A gente paga impostos, quem exerce isso? É o poder político. Nós cumprimos leis. Por que nós cumprimos leis? Por causa do poder político que é exercido sobre a sociedade como um todo. Enfim, então aqui são algumas das formas de alguns poderes que nós temos para poder entender as nações, a comunidade como um todo. Um outro poder, só para tentar simplificar um pouco, essa questão do poder para levar as pessoas, um grupo de pessoas a um ponto B, a entender de uma forma. Então, um líder, por exemplo, ele tem um poder coercitivo, que é o poder de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele pode usar do poder da recompensa. Eu vou te premiar, então você segue essa linha aqui que eu vou te premiar lá na frente. Então, muito das formas de remuneração nas indústrias ou nas empresas privadas, nas organizações privadas, é a premiação no futuro, é a recompensa no futuro. E também tem, por exemplo, uma outra base de poder do líder, que é o cargo. De repente, ele não exerce grandes influências. A influência está porque ele é o gerente, é porque ele é o diretor, é porque ele é o secretário do município. Então, o cargo dá poder para ele poder influenciar as demais pessoas. Então, a gente tem situações onde a influência e o poder deriva da organização, da estrutura em si, e em outros momentos nós podemos ter também o poder que surge da própria pessoa. Então, uma pessoa com muito conhecimento, pessoa que tem respeitabilidade dos outros, que tenha carisma, que seja competente, enfim, jeito, exerce uma liderança, é agradável. Então, de repente, o poder não está centrado na estrutura da administração pública ou na estrutura da administração. O poder de influência de uma pessoa pode estar centrado nela mesma. Esse é o líder, né? Alguns falam a diferença de líder e gerente, né? Enfim, então com isso você consegue imprimir algumas diferenças, alguma diferenciação em termos de poder sobre os demais. Então, a gente pode entender que o poder e a política, né? O poder, ele possibilita essa influência sobre a conduta de outra pessoa, e ela utiliza de poder econômico, poder ideológico, poder político, e vai utilizar da política, que são os meios pelos quais um grupo ele vai se organizar, vai tentar conquistar o poder para poder justamente influenciar e governar os demais grupos. Montesquieu, ele explicou essa distribuição de poderes, levando em consideração, por exemplo, o poder judiciário. O poder judiciário, no Brasil hoje, a gente tem tribunais federais, tribunais estaduais. Você não tem um poder judiciário no Brasil, no município, desculpa. Não vai ter um poder judiciário no município. Já o poder legislativo, a gente tem o Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados. Nos estados, a gente tem assembleias legislativas, né? No Distrito Federal tem uma Câmara Distrital, e no município a gente tem as câmaras municipais de vereadores. Já o poder executivo, presidente da República, governador de estado, prefeitos, para quem votamos, e a principal ordenamento jurídico, as principais, vamos dizer assim, leis, regras, né? O que dá vida do ponto de vista jurídico. No federal, a gente tem a Constituição Federal do Brasil, os estados também têm sua Constituição, e os municípios, a sua Constituição Municipal, vamos colocar assim,
é a lei orgânica municipal. Então, assim, é a esfera, né, da federação brasileira em termos de distribuição dos poderes. Então, a gente é influenciado pelo poder econômico, pelo poder político, o poder público, às vezes o poder privado, as influências dos líderes, que pode ser algo cativante do próprio líder, que ele tem um poder de influência positivo, que a gente chama às vezes de liderança informal. Você pode ter na empresa uma pessoa que é o gerente, que é o que comanda, que é o diretor, porque o cargo lhe dá o poder, mas de repente uma outra pessoa na organização, ela é a líder que acaba influenciando as demais pessoas sem ter o cargo. Então, são alguns tipos de poder que influenciam, que nos mobilizam, que nos movem, né, de um ponto A para irmos até um ponto B. Então, a gente é pressionado por todo tipo de possível de poder. Então, eles utilizam, né, a sociedade utiliza os diversos poderes para poder influenciar aí a política e a mobilização de pessoas. Então, eu pergunto para vocês, um partido político utiliza de qual poder? Poder de político, ideológico, econômico. Partido político, poder ideológico. As grandes empresas, sindicatos, também utilizam de poder ideológico. Grandes empresas também utilizam de poder econômico, né? E o Estado, quando a gente fala Estado, porque a gente tem política de Estado e política de governo. Então a gente tem que diferenciar também o que é um poder estatal e um poder de governo, né? Mas o poder de Estado, ele tem algumas características, ele é exclusivo, né? Quem tem o poder do Estado? O Estado não concorre com ninguém, então é como se fosse um monopólio, né? Ele procura ter a universalidade da situação. Ele toma decisões em nome de toda a coletividade. Então, decisões são tomadas no poder do Estado, tentando influenciar a todos, toda a sociedade. E também ele tem, vamos dizer assim, ele é inclusivo no sentido de que a esfera da vida social das pessoas, você não consegue ter uma vida totalmente isenta da interferência estatal, né? Então, o poder do Estado, ele exerce essa influência, né? Ele utiliza dessa exclusividade, da universalidade, não universidade ele não, viu, senhores? Da inclusividade, enfim. Então, são algumas das formas aí que pra gente poder entender um pouquinho essa questão de poder. E a organização do Estado? Então, se a gente pegar a função legislativa, executiva, judiciária, que também foi Montesquieu que criou essas funções, enfim, são as funções que derivam e influenciam muitos estados hoje em dia. Mas eu pergunto, quem legisla, quem executa, quem julga, será que há sobreposição? Eu posso ter um poder executivo que atua no judiciário, atua na legislação? Então a gente pode ter um poder executivo, o presidente da República, que trabalha no decreto. Ele pode decretar, tem uma validade, vale 3 meses, por exemplo. Então, o poder executivo, ele atua, às vezes, não só na sua função executiva, ele atua no legislativo, mediante decreto. O poder executivo, quando você pega, por exemplo, a Receita Federal, ou você pega uma multa que você toma, ela já está te julgando. Então, o poder legislativo, ele executa, ele é juiz. O poder legislativo, ele pode influenciar, por exemplo, no processo de impeachment que nós tivemos de presidentes passados, né? O mais recente da presidente Dilma, com as famosas pedaladas fiscais. Então, o poder legislativo sendo o juiz. E o poder judiciário, ele também pode legislar, ele pode executar alguma coisa, ele também utiliza dessas questões. Então, temas específicos do poder judiciário, como, por exemplo, poderíamos falar aqui o aborto. O aborto, se o poder legislativo não legislar, o judiciário pode acabar querendo criar mecanismos e formas ali de influenciar essa questão. Quando você cria, por exemplo, um poder judiciário agora influenciando o poder executivo,
Quando você pega, por exemplo, o STF, Supremo Tribunal Federal, bloqueando ou cancelando a possibilidade da polícia no estado do Rio de Janeiro subir nos morros. Então, nós flertamos com um estado narco, né, um narco-estado, porque quando o estado não está presente em alguns ambientes ou em alguns espaços de poder, alguém ocupa o poder. Se não tiver um estado saudável nos morros, os morros vão se organizar de uma forma ou de outra. Então, o judiciário, por exemplo, o STF bloqueou a subida das pessoas, da polícia, que é um poder executivo. Então, o judiciário tentando atuar no poder executivo. Então, a gente tem ainda algumas formas de Estado, república, né? Então, as cidades pequenas, os países pequenos começaram a ter as eleições, então são repúblicas. Monarquia, quando você tinha os reis, né? Os reis que passavam de geração em geração, de pai para filho, né? O império, né? Os impérios foram morrer, na verdade, ou foram findar com a Primeira Guerra Mundial. Então, você tinha Império Russo, por exemplo, ele acabou criando a União Soviética. Você tinha outros impérios ali na Europa que se dividiram, né, com a Primeira Guerra Mundial. Então, essa organização de Estado também, a gente pode encontrar modelos de organização de Estado que eles são unitários. Geralmente são os estados pequenos. E tem também os grandes países. O caso do Brasil, o caso dos Estados Unidos, são organizados em organizações federativas. Quem criou essa organização federativa foi, por exemplo, os Estados Unidos. Quando foram se defender da guerra contra a Inglaterra, eles criaram, na verdade, passando por umas situações de confederação, até criar os Estados Unidos da América, que é a união de diversos estados para se defender de um ataque externo. Então, depois do Brasil, outros países grandes, geralmente na Terra, no globo terrestre, eles acabam adotando essas organizações mais federativas. Então, no caso do Brasil, a gente tem os estados, estamos organizados em estados. Então, você tem governo federal, governo estadual, enfim, são formas de se organizar. Mas a gente pergunta, qual dos poderes exerce maior coerção, então? Maior influência sobre sobre a sociedade? Seria o poder executivo? O judiciário? O legislativo? Como que vocês enxergam essa questão, né? Então, por exemplo, Rousseau, ele acha que o poder legislativo é o mais importante. Montesquieu já defende que o poder judiciário é o mais importante. Qual dos poderes tem influenciado muito mais a nossa vida atualmente no Brasil? Tem exercido maior poder de coerção sobre a sociedade, né? Alguns outros entendem que é o poder executivo. Enfim, então, quem exerce, na verdade, de modo geral, quem tem a capacidade num país ou numa comunidade de recolher impostos, seja de um crime ou de um estado paralelo. Se recolher impostos, o poder está sobre esse estado paralelo. É o próprio governo federal que recolhe impostos, o poder está sobre o governo federal. Mas quem é do governo federal? Judiciário? Legislativo? Executivo? Ah, não, o executivo é o que tem esse poder. Porque se tem uma coisa que funciona no Brasil, convenhamos, meus queridos, Receita Federal, arrecadação de impostos, né, o famoso leão, e também multa. A multa, o famoso pardal, né, aquela medidor de velocidade, né, o fiscalzinho ali que pega as placas. Se tem uma coisa, isso funciona. Outros países não existem esse modelo, né, de uma placa ali, um avaliador de velocidade, né, de autonomia, de verificação de velocidade do seu carro, o tempo todo ocorrendo isso. Então, quem tem o poder de recolher impostos, quem tem o poder de segurança interna de uma nação e quem exerce o poder de segurança externa, no caso, por exemplo, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, eles estão ligados ao poder executivo. Então, hoje é muito mais comum você ter o maior poder de coerção poder executivo, né? Então, quando a gente pega impostos, segurança interna do cidadão e segurança externa contra ameaça externa, é quem exerce maior coerção, né? Então, organizações que dão poder
ou que exercem o poder nesse sentido, hoje no Brasil é muito mais o executivo. Embora, convenhamos, né, o poder judiciário no Brasil tem exercido, tem trabalhado muito, né, em demasia, até, né, dentro do nosso contexto nacional. Bom, o poder do Estado, senhores, eles são exercidos através da administração. Nós não temos ele exercido administrativamente. Então, alguns autores trabalham que a ciência política trata-se da dominação, usando do poder, e a administração pública é um prestador de serviço para isso. Como é que eu vou utilizar a administração pública para manter a dominação? Como é que eu vou utilizar a administração pública para influenciar sobre as outras pessoas, sobre um grupo de pessoas? Então, a administração pública ela é fundamental, né, para você poder ter um processo de influência, um processo de organização, um processo de estruturação, e com isso o curso de administração, numa graduação, um curso de administração pública, enfim, ele gera essas condições para se tornar, na verdade, uma ciência onde a gente consiga levar as pessoas a atingirem certos objetivos, levar as pessoas a pensarem de uma forma, levar as pessoas a terem certas atitudes, né? Levarem pessoas a agirem de uma certa forma. Então, basicamente, são conceitos ali fundamentais da ciência política. Então, a gente pretende que aqui você tenha condição de identificar o poder político, como o poder político é exercido pelo Estado, né, nesse primeiro material, nessa primeira aula, número 1. A gente quer diferenciar os poderes do Estado, as funções de Estado que a gente colocou aqui para vocês, também vocês estarão tendo isso detalhadamente no material. Estamos diferenciando um pouquinho Estado e governo, né? Então, política de Estado, ela dura de modo perene, durante vários anos, né? O governo você troca em eleições, o poder legislativo, e o judiciário é mais perene, né, via concurso ou indicação no Supremo Tribunal Federal, mas algumas políticas são de governo, algumas políticas são de Estado. Quando você fala em Constituição Federal, você procura ter políticas de Estado, que você pode ter um governo A ou um governo B, mas aquelas políticas de Estado, elas permeiam essa ao longo do tempo. A questão da educação, a questão da saúde, a questão da segurança, e também compreender um pouquinho qual que é o papel dessa administração pública dentro do Estado. O Estado, para ele exercer o seu poder e ter o seu funcionamento, é fundamental que ele tenha a administração pública como a forma de operacionalizar, de colocar isso para funcionamento. Sendo assim, meus queridos, queremos agradecer a presença de vocês nesse primeiro momento. Foi muito bom estar aqui com vocês, conversando com vocês sobre esses conceitos iniciais da ciência política, voltado ao capítulo já número 1, né, do livro do PENAP, que é justamente um livro de formação, né, de administração pública no Brasil, e a gente pretende com isso dar esse panorama para vocês sobre o poder como as bases, a necessidade fundamental da ciência política, que faz parte da nossa vida. Da mesma forma que existe a lei, vamos dizer assim, da gravidade, e você não questiona ela, você aceita ela, a gente gostando ou não, a ciência política está presente nas nossas vidas. Nós precisamos lidar com ela, precisamos entendê-la, precisamos digerir tudo isso também que existe, para justamente irmos criando consciência, entendimento, sabedoria, perspicácia, porque quando um povo sofre quando falta entendimento. O povo sem entendimento sofre. O povo sem entendimento é dominado. Então é importante a gente manter um conhecimento sobre isso. Muito obrigado, desejo a todos uma ótima semana, ótimo fim de semana, e que possamos nos encontrar em breve em mais outras videoaulas. Forte abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.